queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz de Jesus estejam conosco também nesse dia. Um dia especial, sexta-feira, como é conhecido, Sexta-feira da Paixão, onde a gente vê a maior expressão de amor de Deus para com a humanidade, a ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, em meu e teu lugar, em meu e teu favor, aonde ali ele cancelou todo o nosso escrito de dívida, que era contra nós, e nos reconciliou novamente com Deus. E nossa oração, nosso desejo é que nesse tempo de devocional que nós temos tido, que Deus continue enriquecendo a sua vida com a sua preciosa e poderosa palavra, que movido pelo Espírito Santo, essa palavra penetre em mim e em você e transforme a nossa vida. Hoje meditaremos numa palavra que está em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 37 até o 44, que diz o seguinte: por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus, e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Até aqui esta palavra. Quando nós olhamos para essa cena, a gente vê que há um grande desprezo em relação a Jesus e a sua morte na cruz. Quando Jesus estava dependurado na cruz, à sua direita e à sua esquerda havia 2 ladrões. E as pessoas que passavam ali, esse texto diz, a multidão de pessoas que passavam ali, eles desprezavam a Jesus, escarneciam de Jesus, zombavam de Jesus. Portanto, a gente vê que o desprezo vinha daquela multidão, mas também vinha dos líderes judeus. No versículo 41 fala a esse respeito, aonde eles também questionavam a Jesus: se ele é Rei de Israel, então que ele desça da cruz e que eles iam crer nele. Se ele salvou os outros, por que não tem poder para salvar a si mesmo? A gente também vê que os próprios ladrões, uma à esquerda e à direita, eles também zombavam de Jesus, escarneciam de Jesus. Então, muitas vezes a gente fica se perguntando, por que tanta revolta para com essa questão da crucificação de Jesus? Por que tanto desprezo? Simples, porque a cruz ela causa esse efeito em todo ser que não crê em Jesus. O homem natural não entende, ele não aceita, ele não tolera a cruz. E a gente vê que em algumas coisas consistia esse desprezo. Por exemplo, quando a gente olha, basicamente, Jesus tinha reivindicado a sua divindade e tinha falado a respeito da sua realeza. Ele nunca negou isso. Então, que ele era filho de Deus, ou seja, ele, da mesma essência que o Pai e que o Espírito Santo, e também que ele era rei, mas ele alertou que o reinado dele não era deste mundo. Mas mesmo assim, aqueles que passavam lá desprezavam grandemente a Jesus. E basicamente a gente pode ver o seguinte: se realmente Jesus era quem ele disse que é, então ele teria poder para descer daquela cruz. Ele poderia salvar a si mesmo. E eles iam crer nele. Mas ao falar isso, eles não entendiam o propósito exatamente pelo qual Jesus veio e morreu na cruz. Para ilustrar isso, quero
usar uma história que eu li no livro Amor Sem Fronteiras, do pastor Alcides Yuxi. Aconteceu no tempo dos navios veleiros. Um navio estava atravessando o oceano, de repente ele enfrentou uma terrível tempestade. A tempestade foi tão violenta que desprendeu uma tábua do casco do navio. E aí a água entrou com tanta força dentro do navio que eles não conseguiam bombear para fora o tanto de água que entrava. O capitão do navio, ele pegou e olhou aquela situação e analisou mais de perto. E ele viu e chamou os marinheiros e disse para os marinheiros: só tem um jeito da gente chegar em segurança até o porto. É que um de nós precisamos de um voluntário que, amarrado a uma corda, se jogue ao mar e com o seu corpo vá em direção àquele buraco no casco do navio. Aí a força da água vai empurrar o seu corpo de tal maneira para dentro daquele buraco que vai fechar aquele buraco. E isso vai fazer com que o navio pare de entrar tanta água e a gente consiga chegar em segurança até o porto. Mas o capitão alertou: para que isso aconteça é necessário que haja um voluntário e que ele se sacrifique para que os outros possam chegar em segurança até o porto. E qual não foi a surpresa? Que um garoto de 18 anos se oferece como voluntário. Só que esse menino, esse garoto, esse rapaz, ele era filho do capitão. O capitão, quando viu aquilo, ficou consternado, mas como ele tinha pedido um voluntário e ninguém mais se apresentou, e ele viu que aquela era a condição para que todos fossem salvos, ele consentiu que seu filho então mergulhasse e fizesse esse serviço. E aí aconteceu, todos chegaram em segurança até o porto, mas o filho do capitão estava morto. E todos, ao lembrarem daquela situação, agradeciam ao filho do capitão por ter se sacrificado para que eles pudessem permanecer vivos. Assim aconteceu com Jesus. Jesus não desceu daquela cruz porque ele voluntariamente se ofereceu. Quando aqui nessa palavra diz que ele ia destruir o templo em 3 dias, ele ia restituí-lo, muitos pensaram, quando Jesus lá no capítulo 2 de João falou isso, pensaram que ele estava se reportando ao templo. Não, na verdade ele estava reportando a si mesmo, ao seu próprio corpo. Então ele diz, ele estava apontando para a sua morte e ressurreição na cruz. Ele estava apontando que ele ia dar a sua vida em resgate de muitos. E por isso que ele não desceu da cruz, por isso que ele não procurou salvar a ele mesmo, porque se ele fizesse isso, ele não poderia salvar as demais pessoas. Ele fez o que aquele jovem fez lá naquele navio, se ofereceu voluntariamente para que outros pudessem ter vida, e como Jesus mesmo disse, para que possam ter vida e ter vida em abundância. É isso que a morte na cruz lembra a mim e a você, que Jesus voluntariamente veio para aquela cruz, morreu nela, no meu e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Pai, para que eu e você, por meio da morte dele na cruz, nós pudéssemos andar novamente na presença de Deus. É isso que diz também em Hebreus 10, ele abriu um novo e vivo caminho, consagrando-se pelo véu, ou seja, pela sua própria carne, ou seja, dando a sua própria vida em meu e teu favor. Por isso, a gente aprende que Jesus veio por amor a mim e a você, e ele morreu na cruz. Então, sem a cruz não há salvação. E eu termino dizendo para você, você que ainda não conhece Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Para isso é necessário, como um dos ladrões lá se arrependeu dos seus pecados, reconheceu que Jesus era inocente, de alguma maneira ele reconheceu o que Jesus estava fazendo lá na cruz e pediu a Jesus, dizendo o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus prometeu para ele
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se você não tem Jesus, entregue a sua vida a Ele. Se você já tem Jesus, permaneça firme nele, agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito para você e aquilo que Ele fez, principalmente lá na cruz, com grande gratidão, e continue testemunhando da salvação que há em Cristo Jesus, essa salvação que Deus mostrou lá na cruz. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa obra tremenda e maravilhosa que o Senhor fez lá na cruz. Bendito seja o teu santo nome. Senhor, nós não éramos merecedores, mas a tua graça é maior e a tua graça nos alcançou. E nós rendemos as nossas vidas aos pés da cruz, porque sabemos que sem a cruz não há salvação, e que o Senhor enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que a gente fosse reconciliado contigo e pudesse andar nos caminhos do Senhor. Muito obrigado por isso, ó Pai. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Obrigado por tão grande salvação, e continua derramando as tuas bênçãos sem medida sobre cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Continue firme no Senhor, olhando firmemente por autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.